7 de janeiro de 2012 Calendário etíopico. Ou 16 de janeiro de 2020 Calendário europeu. Número IBIM 003-21-2012 Avos. Em nome de Altíssimo Deus. Em nome de Nossa Mãe Virgem Maria. O motivo para emitir esta carta de ordem executiva. Pelos servos e escravos de confiança do Deus Todo-Poderoso, é informar todas as superpotências atuais, EUA, Reino Unido, França, China, Rússia, e também a Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Índia, Alemanha, Quenhada, Noruega, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Irão, todas as empresas cujos nomes e capitais foram mencionados na mensagem 8 organizações internacionais como FMI e Banco Mundial, vão ser o primeiro alvo para enfrentar a ações mais destrutiva, aniquilação e término de todo o seu ser-nes. Após o lançamento desta carta de ordem executiva, todas as medidas que lhe foram informadas nas mensagens 1, 2, 3, 5, 6 e 8 entrarão em vigor assim que você for informado. Em face do Deus Todo-Poderoso, seu todo ser-nes, todo o seu poder, a governança com todos os seus homens e mulheres sob seu comando e serviço são raspadas e jogado para o inferno fundido de fogo para a duração imparável de tempo. Antes de ler estas cartas, leia primeiro as palavras de Deus Todo-Poderoso do Salmos 83. Não descanse, ó Deus, não fique calado nem quieto, pois teus inimigos estão causando tumulto, e aqueles que te odeiam com a cabeça erguida planejam ardilosos planos contra o teu povo. E conspirar contra aqueles que fizeste o teu tesouro, vá com eles, eles clamam, deixe de ser uma nação não mais, deixe que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com uma mente eles concordaram em formar uma liga contra ti. As famílias de Édom, os Ismaelitas, os Moabitas e os Hagarenos, Gebal, Amon e Amaleque, filisteus cidadãos de Tiro, também Assur, seu aliado, todos eles dando ajuda aos descendentes de Ló, tratam-os como Sisera, assim como com Jabim pela torrente de Quishon, que foi derrotado quando Midian caiu em Enodode, e se espalhou no campo de batalha como esterco. Faça seus príncipes como Oreb e Zebe, faça todos os seus nobres como Zeba e Zalmuná, pois eles disseram que tomaremos para nós todos os pastos do povo de Deus. Espalha-os, ó Deus, como a palha diante do vento. Como fogo ardendo através da floresta ou chamas que brilham através das colinas, caçá-los com a tua tempestade e consterná-los com o teu vento tempestuoso. Empile vergonha sobre suas cabeças, ó Senhor, até que confessem a grandeza do teu nome, que sejam envergonhados e vivam em perpétua consternação, que eles sintam sua vergonha e pereçam. Então, eles aprendam que só tu és o Senhor, Deus Altíssimo, sobre toda a terra. Como você está vendo as palavras do Deus Todo-Poderoso acima, quem são os inimigos de hoje do Deus Todo-Poderoso? Deve ficar claro, você é o mais inimigos do arco de Deus Todo-Poderoso, em que você ultrapassa 1000 vezes de seus antepassados, a Amaleque, os Amons, o Filistia e Lote. Essa carta poderia ser referida como uma ordem executiva do Deus Todo-Poderoso, que confiava em escravos e servos. Como é sabido por todos os estados interessados do mundo em geral. Enviei mensagens que estão afetando seu destino e destino futuro por quase 15 anos. Como você cometeu todos os crimes e pecados conscientemente como seus ancestrais Lote e Sodomita, todas as mensagens, 1, 2,3, 5,6 e 8, lhe disseram incansavelmente, mas nada de positivo pode ser visto. As mensagens tentaram aconselhar e alertar você sobre seus pecados profundamente enraizados. Você tinha feito e ainda está fazendo isso é o pecado odiado.
Negligenciando e quebrando os conselhos e advertências de Deus Todo-Poderoso, você ainda vive de acordo com suas próprias vontades. Você também aceitou e praticou as leis e vontades do diabo. Ao praticar esses crimes e pecados proibidos, nunca se arrependeu e se arrependeu ajoelhando-se diante do Deus Todo-Poderoso. Quase 2000 anos se passaram esperando por você. Mas ainda assim você nunca se arrependeu. Em vez disso, você ainda pratica os pecados e crimes mais odiados nos rostos de Deus Todo-Poderoso. Como você sabe muito bem, nos últimos 15 anos todas as mensagens 1, 2, 3,5, 6,8 foram enviadas a você através da sua embaixada em Addis Abeba, na Etiópia. Tenho certeza que você recebeu todas as mensagens. Mas você nunca fez como as mensagens o aconselharão. Mas pelo contrário, você fez o negativo ou o contrário. Ao negligenciar as mensagens, conselhos e avisos contínuos, você mostrou sua arrogância e ódio ao Deus Todo-Poderoso. Ele esperou pacientemente por tantos anos, mas sem sucesso. Todas as nações, governos, as chamadas comunidades internacionais, os líderes mundiais do G8, G20, UE, Liga Árabe, em todo o mundo acima de 200 países, com todas as suas populações e suas crenças amadas como islamismo, hinduísmo e tantos credos e culturas que são máquinas de incubação de fés demonizado quase tinham coberto e controladas integrais os rostos da terra demonizado. É claro, como todo homem leigo pode testemunhar. Nos últimos 15 anos, essas mensagens claramente lhe disseram o que você fez e ainda está fazendo na face do Deus Todo-Poderoso. Negligenciando-o, você estragou o mundo inteiro por seus pecados mais feios. Você tornou Sodoma legal, o adultério como um direito de toda a espécie humana, apagou completamente a verdadeira fé dos ortodoxos tevaedo de todos os cantos da terra, demonizou o mundo inteiro e impôs leis e tradições demonizadas em todas as vidas diárias do ser humano tipo. Seus olhos, ouvidos, mente e coração sempre aceitam o inimigo do Deus Todo-Poderoso. Esse é o diabo. Você obedeceu aos comandos e ordens do diabo sem hesitar. Ao todo, você adorou o inimigo mais odiado do Deus Todo-Poderoso e seus filhos, que é o demônio. Lembremos novamente que a carta que você receberá não é uma mensagem que o avise, é uma carta de comando e decisões dos servos e escravos de confiança do Deus Todo-Poderoso, que agirão imediatamente quando chegarem em suas mãos. Hoje não é ontem, todas as coisas vão passar. Antes de se tornar história, você deveria ter se salvado de estar morto em alma e carne eternamente, você deveria tê-los usado na época de conselhos e advertências. Como você sabe muito bem sobre nós, moramos na Etiópia. Embora não tenhamos um escritório, exército ou aparato de segurança para agir como você está atuando como governo, mas temos um poder que não será visto pelos seus olhos ou ouvido pelos seus ouvidos. A mão do Deus Todo-Poderoso que mede escalas e julga você não pode ser visto, mas quando age, você pode sentir pelos resultados. Quando falamos, o que queremos dizer, dizemos pelo nome dele, será feito como dissemos. Porque somos confiados e com direito a escravos e servos dele. Você pode ser tendenciosa por nossas palavras e ordens executivas quando enfrentam a devastadora e apagando ações. Lembre-se, nós somos os servidores de confiança do Deus Todo-Poderoso. Ele autorizou, designou, nos deu poder para fazer suas vontades, ordens, comandos e decisões a serem postas em ação. Com base nessa verdade e fatos brutos, o mundo inteiro está sujeito a obedecer às nossas ordens e decisões pelas quais estamos emitindo em nome do Deus Todo-Poderoso.
Ainda assim, acredito que sua maneira de crescer nunca permitirá que você faça positivamente. Portanto, se você negligenciar, ou tentar obstruir ou criar obstáculos, deve saber que nunca ficará sem punição severa que o inferno de fogo mais aniquilador o consumirá. Quando eu estava preparando essas cartas de ordem executiva, ouvi o presidente do ZEUA, Donald Trump, falando ao mundo em geral. Devido à sua ação militar e assassinato contra o general da Irã, a Irã também tomou medidas contrárias por barragens de mísseis. Com base nessas ações, ele disse que o general é um monstro e um terrorista. Não é surpreendente chamar outra pessoa de monstro, mas para mim quem é o monstro mais arrogante do mundo? É verdade que você, eu e seus irmãos de armas como Reino Unido, França, Canadá, Alemanha, e muitos outros são monstros invisíveis criminosos assassinos em massa. Porque não se vê como você vê os outros. Lembre-se, as ações e mãos punitivas do Deus Todo-Poderoso, que acontecerão em breve na Etiópia, serão um bom sinal que lhe dirá qual será o próximo passo a seu respeito. As ações devastadoras e aniquiladoras que vão consumir você nunca serão vistas na história da humanidade. Após o aparecimento desta carta, você verá o que isso significa. Hoje não é ontem, é claro que tentamos transmitir o que o Deus Todo-Poderoso nos ordenou que lhe dissessemos. Como todos os tipos humanos testemunham, todas as palavras e ordens do Deus Todo-Poderoso foram descartadas e enterradas por todas as nações, governos, instituições, organizações internacionais, mídias, prensas que cobrem todas as faces da Terra. O mundo inteiro está quase afundado pelos pecados de pecados como Sodoma, adultério e muitos crimes e pecados sem nome. Tudo tem um ponto limite. Seus pecados e crimes nunca são vistos no mundo, superam seus antepassados que viverão no tempo de Noé e Sodoma. Essa é a razão pela qual o Deus Todo-Poderoso decidiu exterminá-lo e enterrá-lo no inferno derretido do fogo. De uma vez para sempre. Como eu mencionei acima, 7 mensagens foram emitidas e distribuídas por quase 15 anos. Você não fez nada além do tempo decorrido. Então você desperdiçou seu tempo de arrependimento e ainda permaneceu contra a vontade do Deus Todo-Poderoso. Você acendeu a raiva dele. É claro que você vai pagar caro. A palavra do Deus Todo-Poderoso diz o seguinte. Salmos 94. Ó Senhor, Deus de vingança, mostre-se. Levanta-te, juiz da terra, punir os arrogantes como eles merecem. Até quando os ímpios, ó Senhor, até quando os ímpios exultarão? Os malfeitores estão cheios de tagarelice, vangloriando-se arrogantemente. Derrubam o teu povo, ó Senhor, e oprimem as tuas nações escolhidas. Eles matam a viúva e o estrangeiro e matam os órfãos. Eles dizem que o Senhor não vê, o Deus de Jacó não presta atenção a si mesmo, o mais brutal do povo, seus tolos quando serão sábios. Quem planta os ouvidos não ouve, quem molda os olhos não vê. Aquele que instrui as nações não deve corrigi-las. O professor da humanidade ele não tem conhecimento. O Senhor conhece os pensamentos do homem que eles são apenas um sopro de vento. Como você vê as palavras do Deus Todo-Poderoso que escalaram, mediram e julgaram você quem poderia salvá-lo? Ninguém, agora você pagará o preço mais caro que nunca havia sido feito antes. Nas mensagens 1, 2, 3, 5, 6 e 8, as medidas que serão tomadas estão claramente escritas, elas foram interrompidas até agora para fazer você se arrepender. Mas você esqueceu de rir e descartou. Portanto, tudo tem seu próprio limite e agora são emitidos os seguintes pedidos e comandos.
Ordena comandos e decisões do Deus Todo-Poderoso, confiava em servos e escravos, isso será eficaz quando chegarem nas mãos do seu representante aqui na ADDISABAB a Etiópia. The Revelation of JHON 18, leia-o para sua referência, todas as decisões, repetidamente, foram ditas e dadas a todos os países envolvidos em mensagens 1, 2,3, 5,6 e 8 que devem ser implementadas. Por que você nunca os aceitou como um conselho e aviso do Deus Todo-Poderoso? Além disso, você negligenciou até Rio e os jogou como um assunto sujo. Você faz seus atos repetidos e demonizados, você testou a onipotente paciência de Deus. Chegou, então, o momento de decidir e implementar todas as medidas contadas em todas as mensagens. Essa é a razão, nós, servos de confiança e escravos do Deus Todo-Poderoso, emitimos esta carta de comando e ordens para serem postas em prática. Os principais objetivos dos países que enfrentarão as mãos punitivas do Deus Todo-Poderoso em breve são os seguintes: EUA, Reino Unido, China, França, Alemanha, Canadá, Saúde Arábia, Rússia, Egito, Índia. Coreia do Norte, Paquistão, Polônia, Romênia, Bulgária, Vietnam, Emirados Árabes Unidos, Austrália, Japão, Irão, Israel, Suíça, Espanha, Bélgica, Coreia do Sul, Áustria, Ucrânia, Noruega, Suécia, Finlândia, Brasil, Nova Zelândia, Turquia, Filipe, África do Sul, Itália, etc. Os países ou estados que se desenvolveram, armazenarão armas de destruição em massa como nuclear, nêutron-química, biológica, e também bombas destrutivas em massa convencionais pesadas, serão os principais alvos. Quem são esses estados? 1. Estados Unidos da América, este país em que toda pessoa, em todos os cantos do mundo a conhece, é a maior e a primeira nação que se opôs às palavras, vontades, ordens e mandamentos do Deus Todo-Poderoso da início de suas criações como um Estado. Os EUA são vistos como o líder ou a polícia de todos os estados do mundo. É verdade que ela é quase Deus para todas as nações do mundo. Ela destruiu o mundo impondo a vontade de demônio, diabo. Ela ainda está fazendo e também forçando o resto dos países do mundo a seguir o exemplo. Por quase 200 anos, ela foi julgada e, nos últimos 15 anos, ela foi repetidamente informada sobre seus pecados invisíveis de pecados e crimes de destruição em massa, em todos os estados do mundo em que ela instalou seus governos fantoches. Ela é a mãe de guerras, adultério, Sodom, todos os estados do mundo de boa vontade ou com força fez e fazendo o que ela ordena-lhe por isso, em toda a sua capa de estado serão tomadas as seguintes ações. O Senado, o Congresso com todos os seus representantes, os chamados republicanos e democratas, o governo Trump com todos os seus materiais, todas as forças armadas que servem a seu interesse, todos os aparelhos de segurança como CIA, FBI, NSC, todos os guardas costeiros, todas as bases militares com em seus limites e a bordo de todas as instalações de postos de coleta de informações, todos os navios de guerra, aviões de guerra, todos os seus seguros de bancos internacionais serão erradicados e destruídos sem piedade. Sua completa aniquilação por todas as forças naturais será ilimitada. O mundo inteiro vai testemunhar isso. Todo o resto das nações declara governos quando você vê essas medidas acontecendo no seu mestre EUA, você deve ter certeza do seu destino. Isso lhe dirá, você também será feito como o seu Deus EUA conseguiu. E lembre-se de qual será o resultado para acender a ira do Deus Todo-Poderoso e também negligenciar as mensagens e uma ordem executiva do Deus Todo-Poderoso que os escravos e servos de confiança querem dizer.
A menos que eles peçam a Deus Todo-Poderoso por sua misericórdia, ninguém o impedirá de destruir e apagar completamente as faces da terra. 2. Reino Unido. O Reino Unido é os estados mais demonizados do mundo. Ela quase colonizou a maioria dos estados do mundo, tantos estados de hoje conseguiram seu vínculo com ela. O Reino Unido é o inimigo mais poderoso do Deus Todo-Poderoso. Ela é uma imagem real do demônio em sua existência física real. Até os EUA, França, Alemanha, todos os membros principais da UE foram dirigidos em estrutura clandestina pela rainha Elizabeth instalada em Lúcifer no segundo. Sua estrutura de Estado é a Casa dos Bens Comuns, o primeiro-ministro ou representante do Partido Trabalhista ou Conservador, Reino Unido. As nações mais odiadas do mundo pagarão um preço caro, invisível na história da humanidade. Nada ficará intocado do Estado e dos Estados britânicos sob o guarda-chuva dela. Ela será completamente destruída, sem nada para ser deixado como sintomas remanescentes. O resto dos governos das nações. Quando você vê essas coisas acontecerem, o próximo passo será você mesmo. Famílias reais do Reino Unido, a rainha, os príncipes e princesas todos irão para a partida final deste mundo, tornar-se-ão história. Quando isso acontecer, seja um sintoma para todos vocês que seguirão o exemplo. Reino Unido, Câmara dos Comuns, todos Labour membros e do Partido Conservador, todas as estruturas judiciário e infra, todos os bancos internacionais e locais, todos companhia de seguros, toda a instalação administrativa, todas as forças de segurança, como MI5, M16, Scotland Yard etc. Tudo UK armado forças, todas as empresas internacionais e seus ácaros e populações demonizadas serão o alvo principal. Todo o Reino Unido e suas ramificações como a Austrália serão eliminadas e consumidas por um inferno de fogo invisível. E também por todas as forças da natureza, o sofrimento dela e dos EUA será ininterrupto, fará com que implorem pela morte. Essa ação começará logo depois que você receber esta carta de ordem executiva e comando dos servos e escravos de confiança do Deus Todo-Poderoso. 3. China. Esses adoradores de dragões e completamente demonizados serão contados como EUA e Reino Unido. Essas nações são o estado mais populoso de nossa terra. A China como um todo nunca será deixada a existir como um país, nunca. A Assembleia do Povo Chinês, o aparato estatal liderado por seu presidente, Li Ping, é responsável por toda a sua destruição. Ela é igualmente vista como EUA e Reino Unido. Rússia, França, Alemanha, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes serão medidos, dimensionados e vistos como EUA, Reino Unido. Portanto, o castigo deles é o mesmo dos EUA e Reino Unido. 4. França, Rússia, Índia, Israel, Paquistão, Coreia do Norte, Irã, no caminho da posse nuclear. Como mencionei acima, você será eliminado, encerrado e se tornará história. Todos os domínios religiosos, sejam eles pequenos ou grandes, já são examinados e avaliados pelo Deus Todo-Poderoso. Com base no resultado, eles pagarão o preço mais alto, o que significa que serão apagados das faces da terra. A única fé que reinará em todas as faces da terra será a fé TEWAHEDO ortodoxa. A Igreja TEWAHEDOORETODOX da Etiópia será a única religião que guiará o mundo inteiro ao seu verdadeiro Pai, o Deus Todo-Poderoso, e será a religião que governa a Terra. O mundo inteiro e todos os tipos humanos enfrentarão as medidas históricas do Deus Todo-Poderoso em breve.
Depois de sofrer severas punições, todas as nações da terra devem dar as mãos aos servos e escravos do Deus Todo-Poderoso, que estão vivendo e que em breve irão reinar na Etiópia. Para obter algo ou qualquer solução, você deve se ajoelhar e implorar por sua misericórdia. Você deve saber e ter certeza de que, sem a oração e a busca pelas mãos misericordiosas de Deus Todo-Poderoso, ninguém na terra poderá salvá-lo. Quando todas as medidas severas começarem a derrubá-lo, lembre-se do motivo. A única razão pela qual você deve saber é que o julgamento do Deus Todo-Poderoso que eu transmiti a você por quase 15 anos será a única razão. Não trapaceie suas nações, encobrindo artificialmente, o que nunca ajuda você. A devastação e aniquilação geral do mundo emanarão de todas as mensagens 1, 2,3, 5,6 e 8. Tudo é descrito e claramente observado. As mensagens dimensionaram, mediram e avaliaram você. Com base no resultado obtido de suas ações duradouras, as ações de hoje estão chegando para encerrá-lo. Depois disso, o mundo inteiro será dado aos servos e escravos de confiança do Deus Todo-Poderoso. Esta carta de comando e ordem veio para decidir o seu destino de existência ou inexistência. Isso deixa claro o que essa carta de ordem executiva do Deus Todo-Poderoso confia em servos e escravos. Quando o processo de sua destruição começa e recomeça, você deve pensar 2 vezes antes de tentar tantas formas de resistência. É natural que eu também o espere, mas isso nunca interrompe sua completa destruição. Repito novamente que a única solução disponível para você como nações, governos e líderes de seus países, é implorar, se ajoelhar e derramar suas lágrimas no rosto dos servos e escravos de Deus Todo-Poderoso que vivem em sua terra natal, a Etiópia. Eles podem ou não aceitá-lo, mas você deve fazê-lo até que eles mostrem sua misericórdia. Lembre-se do servo de Deus Todo-Poderoso e os escravos são seus filhos amados. Ele os ouve, ele aceita a oração deles e lhes dá sua resposta. Assim, quando o castigo foi solicitado, as soluções também foram recebidas, mediante pedido de misericórdia, ao Deus Todo-Poderoso, seu Pai. Quando o Deus Todo-Poderoso irá varrer, devastar e apagar as ações. Deve estar claro para todos vocês, o mundo inteiro não funcionará normalmente. Hoje todas as nações, governos e a população em geral vivem e servem pela vontade e ordem do diabo. Isso você também nunca negará. Todas as suas constituições, leis, ordens, a chamada democracia foram dadas a todos vocês pelo seu mestre demônio, a cobra, assim desde o aparecimento desta carta de ordem executiva emitida pelo Todo-Poderoso de servos e escravos de confiança, tudo o que você instalou deve ser apagada, e a vontade, a ordem e mandamentos de Deus Todo-Poderoso ser plantada. Todo poder na terra deve ser transferido para os servos e escravos de confiança do Deus Todo-Poderoso. A menos que essa vontade do Senhor Todo-Poderoso seja alcançada, sua completa aniquilação nunca será interrompida. Isso deve ficar claro para todas as nações da terra. Embora você negligencie esta carta de comando e ordem, obrigado por apenas lê-la. Com você respeita e sinceridade. Assinar impressão digital. O servidor de confiança e escravo do Todo-Poderoso Geode. O servo de confiança e os escravos da Virgem Maria.